Bom dia, boa tarde ou boa noite para os amigos do canal Papo com o Professor Lavor. Eu hoje tenho uma grata satisfação de dar boas-vindas aqui ao nosso entrevistado, que nos honra hoje para tratar de um tema que nem a propósito tem muito a ver no dia de hoje, né? Mudança climática. O Manaus amanheceu com 21 graus e isso é motivo de regozijo para nós todos aqui. Papo com o Professor Lavor tem o apoio de Ecolágua, um sistema de potabilização de águas de rios e poços contaminados que não utiliza energia de rede, utiliza energia solar, não possui produtos químicos, o que para a nossa Amazônia é a melhor solução. O programa tem o apoio de Queluz da Amazônia. Tudo que você precisa de iluminação LED, você encontra nos produtos da linha Queluz da Amazônia, disponível em todo o interior do Amazonas. Quem também nos apoia é a Ecoloja Solar. Tudo que você precisa para sistemas de conexão solar, on-grid ou off-grid, você encontra na Ecoloja Solar. Se você tiver um produto sustentável, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer de fazer parcerias que contribuam para o desenvolvimento sustentável do Amazonas. Venham! O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Niro Iguchi. Dr. Niro Iguchi é hoje um dos cientistas que mais nos orgulha de ter aqui na nossa convivência no Amazonas. Um homem que conhece bem a floresta, conhece bem a questão florestal da Amazônia e um especialista renomado no país e no exterior. O Dr. Niro, vou fazer um breve currículo dele aqui, porque é muito grande. Se eu for falar tudo, vou passar o dia todinho aqui falando, né? Engenheiro florestal, mestre, doutor em Michigan pela Universidade de Michigan, pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, pesquisador do INPA, é titular do Laboratório de Manejo Florestal do INPA. O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o órgão que tem 70 anos de Amazônia e tem uma expertise monumental e pouco conhecida até da sociedade, né? Mas a grande contribuição para o conhecimento. É membro titular da Academia Nacional de Engenharia e membro da Academia Brasileira de Ciências. Ou seja, eu acho que esse breve currículo já sintetiza todo o potencial daquilo que nós vamos escutar hoje do Dr. Niro. Dr. Niro, seja bem-vindo. Vamos construir soluções para o Amazonas. Ok, muito obrigado, bom dia a todos. E eu quero também agradecer por essa oportunidade para falar contigo e falar com os seus ouvintes. Obrigado, amigo. Eu gostaria de saber como é que tu chegou aqui. Como é que você chegou essa trilha, que não deve ter sido fácil, né? Desde um aluno de graduação de engenharia florestal até pós-doutor, uma das cabeças que mais nos orgulha aqui no Brasil, não é nem na Amazônia só. A explicação é muito simples. Eu sou engenheiro florestal de formação, né? E já naquela época, quando eu me formei, em 1975, eu sonhava de construir a minha carreira de engenheiro florestal na Amazônia, na floresta amazônica, né? Então, a gente já via claramente naquela época uma diminuição dos maciços florestais. E aqui eu cheguei em 1980. Achei que passaria uma temporada aqui, né? Até entender um pouco melhor esse bioma. Mas aí eu fui me empolgando, me encantando com isso. E estou aqui há 43 anos. Com o meu jaraqui. E não saí daqui.
Não sai mais daqui. Exatamente. Ótimo, isso é muito bom. É engraçado que realmente a questão da Amazônia é sedutora, né? Para quem acho que hoje a academia brasileira como um todo, né? Nós somos um país tão grande, que é a minha concepção, e as políticas públicas são feitas por telepatia por vezes, ou seja, num gabinete em Brasília, o cara decide como é que o cara, na cabeça do cachorro, lá no norte do Brasil, ele tem que viver, como é que ele tem que pensar, como é que ele tem que agir, e isso causa distorções socioeconômicas significativas. Essa questão da Amazônia me remete a um fato. Não sei o que é que você pensa sobre o assunto. Eu olho o Amazonas e vejo assim, meu Deus, ninguém tem esse laboratório a céu aberto. Fala um pouquinho dessa sua vivência aí, essa sua familiaridade com esse bioma todo. Então, essa relação, né, inclusive da minha vinda para cá, que inicialmente eu pensei, eu vou para a Amazônia, e naquela época, para mim, a Amazônia era tudo igual, né? Belém e Manaus era a mesma coisa, Pará e Amazônia, né? Hoje não, com certeza não. Mas, enfim, eu vim para cá para conhecer um pouco o bioma e consolidar a minha profissão de engenheiro florestal. Então, eu vim aqui pedindo ajuda à região para me formar, para completar a minha formação. Mas depois de talvez uns 10, 15 anos, eu me dei conta, eu tinha aprendido alguma coisa, tinha muito mais para aprender, e eu senti, aí sim, como brasileiro, que a Amazônia precisava de mim também. Precisava desse tipo de mão de obra para tentar entender um pouco mais toda essa complexidade, toda essa fragilidade, toda essa heterogeneidade da floresta amazônica. E aí eu decidi, não, aqui eu vou ficar, aqui a minha carreira vai ser todinha construída aqui na Amazônia, para mim e para a Amazônia. Que legal. Conta para nós como é que foi a sua experiência quando você foi para Michigan e depois no seu pós-doutorado em Oxford. Não, assim, isso... Porque a gente pensa assim, floresta amazônica, e o cara vai para os Estados Unidos, que desmatou já um bocado de coisa, aí o cara vai para Oxford. Coloca isso, porque isso é um negócio que é sedutor para induzir na cabeça desses jovens que estão hoje ainda no âmbito da academia, esse desafio maravilhoso que você construiu aí. Então, eu fui em busca, na realidade, de formação, né? Em busca da formação científica. E, na minha opinião, a ciência é universal, né? Os conceitos que eu aprendi em Michigan, eu aplico aqui. Os conceitos que eu aprendi lá em Oxford, eu aplico aqui. Então, para mim, a primeira decisão de ir para Michigan era de que eu estava indo para uma boa universidade que me daria essa formação. E fui atrás disso, né? E tudo que eu aprendi lá, apliquei aqui. Então, não tem essa condição de estudar a Amazônia e ir para um país tropical ou completar a minha formação, né? Porque ou iria para o Brasil, que seria no sul-sudeste do Brasil, ou iria para o exterior, né? E naquela época a gente vislumbrava assim, uma oportunidade muito maior no exterior. E eu acabei indo para Michigan. E para mim, exterior nos Estados Unidos, Michigan ou qualquer outro estado americano era a mesma coisa. E a Europa, para mim, Oxford, era a mesma coisa que qualquer outra instituição na Europa. Com essa visão, então, eu fui atrás do conhecimento da formação. Então, não tem... E sempre apliquei aqui. Utilizei, por exemplo, tanto a minha tese como qualquer outro trabalho que eu fiz, foi sempre com informações e dados da Amazônia, aqui dessa nossa região.
Nos brinda aí, como é que foi, qual é a tua tese de doutoramento e pós-doutoramento? Então, Doutoramento pós-doutoramento e aperfeiçoamento. a minha tese de doutorado, ela e o documento, o documento que eu utilizei no pós-doutorado é uma sequência do outro, né? Exato. Então, na realidade, eu queria entender, né, na minha tese de doutorado, a dinâmica dessa floresta, né? Eu trabalhava já na época com parcelas permanentes aqui, quer dizer, eu tinha medições de um tempo e tempos depois eu fui medir, tanto para entender o crescimento, o desenvolvimento da floresta, como também entender como se processa essa dinâmica da floresta do ponto de vista, principalmente, de mortalidade de árvores e de recrutamento, porque todo o tempo a floresta está recrutando novas árvores, novos indivíduos, e está perdendo também. Então, o meu processo começa ali, né, para entender essa dinâmica da floresta. Pô, legal, é interessante, até porque essa colocação sua nos remete a uma questão bem básica, né? Quer dizer, os métodos científicos, eles são aplicáveis em qualquer que seja o habitat que você esteja. Interessante é usar esses métodos para desenvolver a sua pesquisa e explorar o conhecimento disponível pela natureza aí. Nossa, isso é muito legal. Então, só para completar, então, naquela época, eu fui fazer o doutorado em 1983, né? E naquela época a internet nem existia, né? Google, Wikipédia, nada disso existia. Então, eu recorri justamente ali por causa dessa biblioteca, para a coleção de conhecimento que eles tinham nessas universidades americanas e essas interações entre universidades, né? Então, veja bem, quando eu estava saindo de lá, isso em 1987, ali nas universidades americanas, eles começavam a falar de clima, de biomassa, essas coisas. Eu terminei o doutorado em janeiro de 1987, em julho de 1987, eu estava derrubando e pesando a primeira árvore aqui na Amazônia para entender a biomassa, porque na biomassa nós temos basicamente água e carbono. E que hoje, né, muito mais claro para nós, para mim e para o mundo também, que então água e carbono são os dois principais precursores de gás de efeito estufa da atmosfera. Então, estava estudando justamente aquilo. Isso em 1987. Né? Eu quero, só para a gente recordar, que a Convenção do Clima foi assinada em 92. Então, em 5 anos antes da Convenção do Clima, a gente estava estudando biomassa. Mas isso a partir de não está nem na minha tese isso, mas a partir de debates na Universidade Americana. Eu trouxe para cá. Isso me remete a uma situação muito interessante. E ratifica isso que você coloca. Eu tive uma passagem rápida na Alemanha, como professor visitante, e eu me lembro que numa das reuniões, com uma breve palestra, acho que foi em Hannover, acho que não me lembro bem, e um dia um cidadão lá, que estava na plateia, que é tudo de pró-reitor e tal, chega comigo e diz assim: seu país tem quase 8.000 quilômetros de costa, né? As maiores bacias hidrográficas do mundo, sol o ano inteiro praticamente, né? Trabalhar para quê? Essa foi a pergunta que o alemão fez. Me lembro que na época o reitor olhou, botou um olhão para cima do cidadão, reprovando aquele questionamento. Mas ali eu tomei uma lição. Né? Primeiro, eu, na minha condição, e não sabia que a IBM já tinha um estudo que, naquela época, dizia que nós tínhamos mais de 2.000 espécies de peixe.
Aí nem aqui a gente sabia, né? Então, o conhecimento, eles conhecem muito nosso bioma, né? E a gente não pode perder essas cabeças, essas oportunidades como a tua aqui para isso. Aproveitando o ensejo, eu gostaria que você discorresse um pouquinho num tema que é muito confuso: clima e tempo. Hoje, o clima está bom ou o tempo está bom? Como é que você nos tira essa celeuma aqui? Que não é uma celeuma, mas que você vai explicar a gente é tudo uma questão conceitual, né? E dentro de uma escala temporal. Por exemplo, pela Organização Meteorológica Mundial, eu estou falando a mesma coisa. Que a gente está se referindo que é bom ou ruim hoje é sobre a temperatura, que amanhecemos com 22 graus, 21, 22 graus, né? E para nós que amanhecemos com 27, 28, então está melhor, está mais fresco. Mas, então, a temperatura, precipitação, pressão, tudo isso são variáveis meteorológicas. E aí é uma questão de tempo, dentro de uma escala temporal. Essas mesmas variáveis, a média dessas variáveis, dentro de um período inferior a 30 anos, é tempo. Superior a 30 anos, é clima. Então, o que caracteriza o clima? Se você utilizar a temperatura como indicador do clima de um local, você precisa ter essa média de um período superior a 30 anos. Fora isso, é tempo. Então, o tempo hoje em Manaus, para nós, né? Para nós, está gostoso. Tá bom. Tá bom. Bem, assim, eu hoje de manhã, falando com um amigo meu, eu dizia para ele: chega lá, eu amanheci num clima europeu, aqui 21 graus da Amazônia, é Europa pura, primavera europeia. Mas, engraçado, é bacana esse tema, porque é tão vasto o nosso bioma que nos deixa assim intrigado. Uma das coisas que me intriga muito é essa questão do impacto da floresta, né, no ecossistema Amazônia, no que tange a respeito a clima. Qual é o impacto disso no Brasil e no exterior? Porque muito se fala da floresta, muito se fala da Amazônia, que tem que ser preservada, e eu acho que as pessoas esquecem uma coisa importante, que é a floresta em pé, né? Se confunde muito isso e esquecem que sustentabilidade não é apenas árvore em pé, mas é sustentabilidade ecológica, ambiental, espacial, social, e se esquece que aqui residem 40 milhões de brasileiros na Amazônia, em torno disso, 30 e poucos milhões, mais um pouco, de brasileiros aqui nesse bioma todo. Então, qual é o impacto dessa floresta, né? Olha, antes de falar do impacto, eu preciso explicar um pouco de onde vem essa relação, essa preocupação. Então, é relativamente recente, né, e o foco é em cima da ação humana sobre o clima do planeta. Ação humana, não ações naturais, apenas ação humana. E a ação humana, ela começa, de fato, interferir nesse sistema a partir da introdução do petróleo em escala industrial. Né? Porque você tem ali um carbono, né, que foi sequestrado por milhões de anos e, de repente, ele volta para a atmosfera. Né? Então, toda preocupação começa com essas emissões de carbono. Tá? E o que aconteceu? Na década de 50, nós já estávamos nesse planeta. Né? 2 pesquisadores começaram a levantar essa questão. Todo esse carbono emitido pela queima de combustível fóssil poderia estar acumulando na atmosfera também. Né? Aí
E se isso estivesse acontecendo, isso poderia aquecer o planeta, né? Aumentar a temperatura do planeta. Aí o que acontece? Veja bem, isso em 1957. Em 1958, eles instalaram um observatório lá no Havaí, a quase 4.000 metros de altura, num vulcão, né? Porque ali estava isolado de tudo. Era a única maneira de realmente medir as concentrações de CO2 na atmosfera e ver se isso tinha alguma relação com temperatura. Porque ali ele estava isolado mesmo. Porque antes se media a concentração de CO2 em qualquer lugar. E esse qualquer lugar poderia estar sendo influenciado pela poluição e também pela floresta, porque a floresta ela tem esse balanço. Porque a floresta, no processo de desenvolvimento dela, ela realiza a fotossíntese e respiração. Ela retira o CO2 da atmosfera e fixa nas várias partes dela, na folha, no galho, no tronco e nas raízes também. Então, veja bem, então a preocupação ela começa a se materializar, porque até então se pensava que tudo que o mundo humano emitia era reabsorvido pelo oceano. E essas pessoas foram os primeiros a levantar essa hipótese, que poderia estar acumulando na atmosfera. Aí seria realmente ameaçador para o sistema climático do planeta Terra. E aí eles começaram a medir, a partir de 1958, 59, e 30 anos depois, a ONU criou o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Criou o IPCC, que fez o primeiro relatório de emissões. E no primeiro relatório de emissões, a destinação desse carbono, desse CO2, eles se deram conta que aquilo que eles pensavam que antes era tudo reabsorvido pelo oceano, na realidade, quase 50%, na verdade, estava indo para a atmosfera, né? Aí foi que instrumentou o mundo, a ONU, para a assinatura da Convenção do Clima em 1992. Bem, então toda a preocupação é em relação à emissão de CO2 e aumento da temperatura. Basicamente é isso, dessa mudança do clima. E qual o papel da floresta nisso? A floresta é composta de árvores e outras plantas. E árvores, qualquer planta clorofilada, ela produz o seu próprio alimento. E como é que ela produz o seu próprio alimento? Tirando da atmosfera o CO2, e aquilo é transformado em quê? Em madeira, em outras partes dessas plantas. Então, a floresta tem um papel extraordinário, que é o único. A floresta não, todas as plantas têm esse papel extraordinário de remover o CO2 da atmosfera. Então, daí vem a importância. Agora, não adianta falar da floresta, você precisa saber o quanto que está tirando. Tá? Aí entra o papel da pesquisa científica, né? E tem que dar lugar, o papel da pesquisa científica tem que substituir o que o pessoal anda falando, aí fala muita bobagem, exagera, né, na questão do papel, por exemplo, do desmatamento da Amazônia, sobre a mudança do clima global, e também, às vezes, de um lado, do outro lado, exagera o papel da floresta nesse. Agora, o papel exagerado da floresta, a gente começa a ter números que mostram que realmente, que se não fosse a floresta amazônica, esse mundo não seria igual. Pô, legal, assim, é impressionante quando a gente traz conhecimento e principalmente dados estatísticos comprovados, como eu tive a oportunidade de ler num documento, né, inclusive que foi um documento que você elaborou, né, sobre o impacto, por exemplo, toda a cadeia de energia, de geração e distribuição e consumo, diversos segmentos da área de energia, segundo o que eu li escrito por você, representa cerca de 81,6%, né, das emissões. Das emissões.
enquanto que todo desmatamento, etc., representa 18,4%, onde desmatamento chega a 4 ou 5% apenas do impacto dessas emissões. Então, na minha lógica, eu acho que diante da comunidade, não seria muito mais interessante que o mundo, não é só o Brasil, mas o mundo, né, começasse a atacar o problema onde tem estatisticamente a maior quantidade de emissão gerada, que é no segmento de energia? Exatamente, né? O desmatamento na Amazônia, na realidade, contribui com 2% das emissões globais. Essa é a média, 2%. 2%? 2%. Então, peraí, nós temos 2% do desmatamento da Amazônia e 98% basicamente tecnologia, né? Geração de tecnologia basicamente que criou. Então, se a gente realmente focar na eliminação total do desmatamento, nós estaremos resolvendo 2% do problema global. Restarão ainda 98% do problema. Então, provavelmente, não vai surtir efeito. Agora, é importante que se diga, né, que eu não estou falando que desmatamento não faz efeito. Agora, isso para o mundo, para o clima global. Agora, para o país, esse desmatamento é inútil, né? Ele não traz riqueza, não distribui renda, né? Não melhora as condições socioeconômicas, né? E polui muito. Então, aqui apenas dando número, né? A Amazônia é legal inteira, considerando o polo industrial de Manaus, o turismo do Maranhão, tudo isso, a Amazônia é legal inteiro, tem contribuído com algo em torno de 8% da composição do PIB brasileiro. Então, contribui com 8%, e o IDH da Amazônia é inferior à média nacional. E, em compensação, esse desmatamento contribui com mais de 1/3 das emissões nacionais. Então, não tem sentido, mas para o Brasil, não para o clima global. Então, eu acho que nós temos realmente que combater um desmatamento porque ele é inútil. Ele não está trazendo nada para a região nem para o país. Custo-benefício? Agora ficar atribuindo toda a culpa do desmatamento a essas mudanças de temperatura e tudo mais no planeta, aí é demais, né? Interessante, é fantástica essa tua afirmativa, e isso nos alegra um pouco, porque eu acabei cunhando uma figura uma figura para passar para a sociedade. Eu chamo de nós somos o almoxarifado do mundo, segundo a ótica externa, né? E o mais engraçado, o patético, essa é a palavra, é que sequer almoxarife desse almoxarifado nós somos. Não temos direito a nada. Nós temos direito de ser mandados, nós temos direito de ser rebaixados a uma categoria de sociedade inferior, mas não podemos colocar nosso destino. Aliás, isso na frente, nós vamos exaurir essa questão bastante forte na questão das lideranças. Uma coisa que eu acho que falta, né, um mar de riquezas e uma pobreza de gestão. Eu acho que esse é um problema nacional, e o nosso aqui não é muito diferente disso, né? Então, é algo que realmente suscita bastante até indignação, de certa forma, porque a gente não pode fazer nada, a gente não pode explorar uma mina, não pode, porque é um monte de óbices, né? E ainda, por cima de tudo, a gente também não fez o dever de casa. Não fizemos o dever de casa. Não, é esse. 56 anos de polo industrial de Amazonas, de Manaus, e nós esquecemos que nós temos aqui, por exemplo, isso eu gostaria muito que você
se pudesse, com o seu conhecimento, nos dar uma vinculada, se é que existe vínculo, para mim, um dos maiores potenciais que nós temos na Amazônia e no Brasil é água. O corpo humano, 70% dele é água. 67% da água doce do Brasil está na Amazônia, com 7% da população. Enquanto lá embaixo é o contrário, né? 67% da população para 7% de água no Sudeste. Então você veja a dicotomia desse país. E a gente aqui esquece que essa riqueza monumental chamada água, né? E eu acredito que era interessante a gente ver a sua ótica dessa vinculação entre floresta e água. O que você pode nos brindar com isso? Eu diria que o pessoal tenta falar de fake news, por exemplo, que hoje é muito badalado, mas eu tenho muito mais medo da ilusão do conhecimento, né? Quem falava sobre isso era o Stephen Hawking, mas na realidade essa é uma frase do Daniel Bernstein, um americano, filósofo americano, que dizia o seguinte, que o problema do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Porque pessoas que acham que sabem começam a falar e sai essa quantidade de besteira sobre a moda. Quer dizer, entre essas besteiras está nessa questão do excesso de foco, por exemplo, do desmatamento relacionando com a questão climática do planeta. Mas nós deveríamos estar focados no desmatamento em relação à água e em relação à biodiversidade. Todos os serviços ecossistêmicos que essa floresta amazônica presta. Então, aqui, por exemplo, né, a gente fala de... hoje é muito badalado estais de rios voadores. Eu preciso botar na ponta do lápis isso, para ver o que significa isso. Mas nós não temos essas informações. Agora, nós temos informações, por exemplo, de uma árvore em pé, viva. 40% do peso dela é água. E 30% é carbono. Agora, pense o seguinte, quanto pesa essa floresta amazônica? Então, você vê quanta água nós temos. E é essa água que faz produzir os vapores que vão produzir chuvas. E isso faz um ciclo, né? É um ciclo, entendeu? Então, se eu enfatizasse, né, que a importância de manter essa floresta aqui para a produção de água, tá? E para remoção do carbono, caramba, né? Mas nós precisamos botar isso na ponta do lápis, porque ninguém valoriza esse achismo, né? E nesse processo de ilusão de conhecimento é tudo exagerado, ou para cima ou para baixo. Então é difícil você confiar nisso. Então falta o nosso dever de casa, é colocar isso na ponta do lápis. Pô, é fantástica essa tua colocação. Eu até fogo em estar obtendo essa discussão contigo, porque uma certa feita eu estava num debate, né, e estava presente um reitor de uma universidade amazônica, não era Amazonas não, da Amazônia, Pará, e o cidadão falando e que porque lá ele já fez isso, já fez aquilo e tal. E aquilo foi me incomodando ao ponto de eu pedir licença. O senhor sabe qual é a maior riqueza que nós temos aqui na Amazônia? Não. Aí quando eu vim com a questão de água, aí perguntei a ele, me cite um instituto de ponta que trata do assunto água no Brasil. Depois vem aqui para a Amazônia. Ninguém trata o assunto. A academia é ausente na profundidade de conhecimento sobre a maior riqueza em termos de água neste país, na Amazônia. Tem um insight aqui, outro acolá e tal, mas algum organismo especializado nisso, profundo, como existe na área de floresta. O próprio INPA, você é um exemplo. Gostaria muito de ver a academia envolvida nisso, sabe? Porque essa é a maior riqueza. A nossa riqueza não é
não é circuito impresso, não é nada disso, nada disso. É aquilo que deixa o homem em pé. 70% da minha carcaça, da tua, tá, é água. Sem água não tem sobrevivência. Então, essa é uma questão de fundo, né? Assim, eu achava interessante que a gente pudesse dar uma peregrinada sobre a questão do efeito disso no IDH, né? O nosso IDH 0,734, eu considero baixíssimo. Além do que, um impacto danado no êxodo rural. O nosso interior, principalmente do estado do Amazonas, ele está minguando e a capital inchando. Eu não quero procurar culpados, porque para mim a vida se divide em gente que reclama e gente que tem a atitude de mudar. Eu prefiro a atitude de mudar, porque já passou. Quem pilota olhando para o retrovisor bate o carro, né? Então, como é que você coloca essa situação? Para ver, sentir esse IDH aqui da Amazônia, vamos falar do IDH aqui do Amazonas, é só sair do centro da cidade. Ou só sair de Manaus e sair para o interior do Amazonas, você sente o IDH, né? Então, e isso é uma combinação de educação, saúde e tudo mais, e econômico, né? Então, o nosso é inferior à média nacional, né? Com toda essa riqueza, né? Com toda essa riqueza que nós temos, riquezas naturais. Então, eu acho, né, principalmente quando se fala muito de opções de desenvolvimento para a Amazônia, a gente sempre, no final, a gente vê que quem ganha com isso são poucas pessoas, né? A floresta não ganha nada e os povos da floresta também não ganham nada também. Hoje, por exemplo, você fala em projeto disso, projeto daquilo, de carbono, de mitigação, não sei o quê. A certificadora ganha, os hotéis provavelmente estão ganhando também, porque tem reunião para cá, reuniões para lá, mas o povo da floresta e a própria floresta, nós temos que investir na floresta também, não ganha nada. Então, isso a gente tem que rever. Então, quando a gente fala, nós temos um modelo do polo industrial aqui de Manaus, por exemplo, é uma opção interessante, porque ela ajudou, né, a conservar a floresta aqui do estado do Amazonas. Mas nós precisamos investir nesse lado do IDH. E eu acho que essas ações, elas podem ser realizadas com o que nós temos aqui, como você falou, com água, com carbono e com todos os outros serviços ecossistêmicos. Só a gente imaginar, por exemplo, o que era o Vale do Silício? Deserto. Deserto. Né? Não podemos ter aqui um vale da água, um vale da biodiversidade, qualquer dessas opções, né? Mas com esse intuito, realmente, preservar a floresta e dar condições de melhorar as condições de vida dos povos da floresta. Essa questão de melhoria da qualidade de vida é um assunto interessante, porque isso nos remete a um jargão, não diria jargão, mas alguma coisa que é lamentável, que é a falta do planejamento. Eu acho que nós somos afetados definitivamente pelo não planejamento. Não temos um plano de Estado, né? E às vezes nem de governo, mas de Estado principalmente. Aonde a gente quer chegar? O que a gente vai fazer com todo esse potencial, né? Isso desde que eu era criança, já faz tempo. Nós vamos ser o país do futuro.
né? Continuar sendo. Continuar sendo o país do futuro. O Amazonas tem que preservar, e floresta e tal. Como é que a gente pode usar a floresta de maneira sustentável? Eu vou dar um insight aí, vou cutucar o meu amigo, perguntando o seguinte: como se aproveita madeira, né, origem da floresta, de maneira sustentável? Nós, antes de começarmos aqui, nós estávamos fazendo um bate-bola sobre uma coisa que eu conheço já faz algum tempo, que o nosso INPA tinha e que eu acho que faz uma falta danada, que era um estudo da aplicação da madeira, né? O CPPF antigo, o Centro de Produtos Florestais, não é isso? E que nos leva, por exemplo, eu certa feita me lembro que na época era assim, a gente discutia isso lá dentro do CPPF, numa visita que eu fiz ao INPA, do quanto se gastava de combustível para ter que movimentar um barco feito com Itaúba, que é uma madeira pesada, de alta densidade, né? Enquanto você tem madeiras mais leves, né? Eu não sei porque eu não sou estudioso do assunto, mas eu sei que existem madeiras mais leves, que podemos aproveitar isso. E nossas embarcações são totalmente antiquadas, né? Eu sei porque minha família está nas origens desse desenvolvimento desse tipo de embarcação, né? O meu finado tio-avô, ele era projetista desses barcos e tal. Mas nossos barcos não são apropriados para pesca. O nosso caboclo, ele pesca, ele faz um buracão no meio, o sujeito vai pegando o peixe, joga lá dentro, depois joga uma camada de gelo, e depois, quando ele está no caminho, se ele vê um peixe de maior valor agregado, ele joga aquele peixe fora no rio, vira comida dos peixes predadores, e pega o outro, e com isso a gente desperdiça pescado, proteína, etc., e combustível, gastamos mais. O que a gente pode fazer para melhorar essas condições? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que ver o seguinte, né? Essa floresta que nós temos aqui, nessa região, por exemplo, numa serraria aqui de Manaus, da região de Manaus, nós datamos as árvores que estão sendo exploradas. São árvores de 500 anos de idade. Impressionante 500 isso. anos. Encontramos uma mais velha de 1.400 anos de idade. Puxa, aqui na nossa região. Tá? Muito bem. Então, nós temos uma floresta envelhecida, né? E nós podemos renovar essa floresta utilizando manejo florestal sustentável, né? Você tira as maiores, as mais velhas e abre espaço para as mais jovens aparecerem. E quanto mais jovem, elas são mais produtivas. Elas tiram mais CO2 da atmosfera. Olha, que legal. Entendeu? Isso. Então dá para combinar essas coisas. Agora, eu sempre digo o seguinte, que a madeira, ela não é a principal prioridade, que não é a principal riqueza. Agora, o que nós temos que ser é um pouco pragmático, porque a madeira é um produto da floresta que tem liquidez, né? Porque quando você fala da riqueza aqui da Amazônia, de fato, na minha opinião, é biodiversidade. É biodiversidade. Só que acessar, disponibilizar e acessar a biodiversidade custa muito caro, muito caro. Nem 10 INPA seria capaz de desenvolver um produto da biodiversidade. Nem com 10 INPA ou 10 CBA vai conseguir coisa. O investimento é muito maior do que isso. É muito maior. Então, neste momento, a gente não tem condições de fazer essa busca, né, pela disponibilidade da biodiversidade e pela acessibilidade à biodiversidade. Mas, claro que a alternativa não é destruir, não é tocar fogo, desmatar e tocar fogo. Então, a madeira entra como essa alternativa porque tem liquidez. Ela tem liquidez e a tecnologia utilizada para
acessar esse produto é relativamente mais simples e mais barato também. Então, é o seguinte, o que nós propomos é justamente utilizar o manejo florestal sustentável para preservar o resto da floresta. E junto com a floresta, a água, a biodiversidade, o carbono e tudo mais. Então, o que nós temos hoje, né, eu, por exemplo, trabalho com manejo florestal há 43 anos aqui na região. Uma vida. Então, como eu falei para você, que eu estou trabalhando numa floresta de 1.500 anos de idade. Então, não cheguei nem na primeira infância dela. Né? Então, é muito pouco. Mas não dá. Uma certeza nesses 43 anos de pesquisa é que o desperdício é muito grande. Né? O aproveitamento de espécies é muito concentrado em poucas espécies. Então, nessas condições de poucas espécies e baixo aproveitamento da tora, da árvore, aí é muito difícil você ter um manejo florestal sustentável. Então, a gente, nesses 43 anos, a gente se deu conta que, para isso, nós precisamos de tecnologia da madeira. Nós temos que aumentar o número de espécies e nós temos que diminuir o desperdício, aproveitar melhor essas árvores centenárias ou até milenares na nossa indústria. Então, na realidade, a alternativa hoje é usar o manejo florestal sustentável com a maior tecnologia possível, tá? Porque, na realidade, quando eu uso a tecnologia da madeira, eu estou transferindo também a residência do carbono da floresta para um móvel como esse. Ele vai ficar muitos anos aqui também. Então, essa é a ideia. Mas, com tudo isso, dando tempo, criando condições para a gente realmente atacar a biodiversidade, a água e outros serviços ecossistêmicos. Uma coisa interessantíssima é qual o grande gargalo para a gente avançar nessa questão dessa pesquisa, né, de produtos florestais, se é que existe gargalo, né? É recurso financeiro, são recursos humanos. Eu particularmente tenho uma posição, eu acho que a nossa academia é um perfil brasileiro isso, mas muito especial nosso no norte. Já no sudeste, no sul, isso já começa a ter outro viés. A gente tem um modelo ótimo, que é o modelo que eu reputo importante, que é o da Embrapa, que é de encomendas tecnológicas, que talvez fosse desafogar um pouco esse gargalo das instituições de pesquisa, né, na medida em que houvesse encomendas tecnológicas, né, para estudos específicos sobre aproveitamento de madeira para a construção naval, aproveitamento de madeira para isso e tal, e sempre pensando nesse ciclo que você coloca, né, de pegar as árvores mais velhas e dar espaço para surgimento de novas e fazendo com que a gente conseguisse manter esse padrão de floresta que nós temos. Qual é o gargalo disso? Gargalo. Claro que são vários gargalos, né? Então tem, claro, o problema de pessoal, o problema de recursos financeiros, mas eu incluiria, talvez, o mais importante deles, é a cultura brasileira no aproveitamento de madeira, né? Se você vê, por exemplo, aqui entre alvenaria e madeira, é cultural, as pessoas preferem. Inclusive, a minha mulher fez um estudo num dos bairros aí de invasão. Aí o que acontece? O que ela se deu conta? Que no processo de invasão, a primeira coisa que eles colocam é um barraco de madeira. Elementar, né? Mas tão logo eles se instalam, o sonho dele de consumo é transformar aquele barraco numa casa de alvenaria. E isso, né,
Isso é tão cultural, é tão forte isso, que ela observou alguns barracos de madeira com tijolos na frente, com seixo na frente, né? Podendo guardar, correndo o risco de ser furtado ali o tijolo, o seixo, mas aquilo simboliza um sinal para os vizinhos que eu estou mudando de estado. Então, isso é muito forte. Essa barreira, os ventos começam a soprar de outro jeito agora, né? Com essa questão toda de sustentabilidade, de mudança do clima, não sei o quê. Então, a gente quer aproveitar isso para mudar algumas coisas. Então, por exemplo, nós estamos, neste momento, investindo na construção de painéis de madeira, não colado, mas painéis de madeira juntado com cavilhas, que é o tipo de um prego da própria madeira, tá? Para a construção civil, para substituir a laje, para fazer laje, ou para fazer piso, ou fazer paredes também, para substituir a alvenaria. E também nós estamos construindo painéis de madeira para muro de escalada para a escola pública aqui do Amazonas. Então, nós começamos com isso, né? Utilizando o quê? As madeiras menos conhecidas pelo mercado madeireiro e madeiras abundantes na nossa floresta. Tá? Então, com isso, a gente quer, tipo assim, investir menos na floresta, porque hoje, para você tirar 10 metros cúbicos, você tem que explorar uma área de 1 hectare. A gente quer, no futuro, explorar 50, 60 metros cúbicos num único hectare, que você tira a pressão sobre a floresta primária aqui da região. Então, e fazer isso, né? E fazer isso viável, né? A gente gostaria que isso fosse para o setor privado, que absorvesse e essa situação, o aproveitamento dessas madeiras na construção civil, ou então no lazer, na questão do muro de escalada. Então, é possível, sim, mas eu sempre ressalvo o seguinte, que essa é uma situação temporária, porque a riqueza nossa está na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos, mas a madeira hoje tem liquidez. E esse preconceito, né, preconceito sobre a madeira, a gente costuma até utilizar alguns exemplos, por exemplo, de situações, porque as pessoas, quando compara a madeira com concreto ou com metais, né, imediatamente vem à cabeça deles a questão da segurança, principalmente no caso de incêndios, né? Mas a madeira é muito mais segura do que os metais. Por exemplo, né, meio que trágico, eu citaria o exemplo daquele acidente que teve no Ninho do Urubu, que toda a estrutura era metálica. Aí o que acontece? A estrutura metálica, quando aquecida, ela perde a sua estrutura. Então, aqueles meninos realmente morreram porque a estrutura cedeu e trancou os meninos lá dentro. E se fosse a madeira, eles estariam queimando a madeira, né? E eles daria muito tempo, nada seria rompido ali até que caísse completamente, tivesse completado o incêndio. No caso do metal, não, bastou aquecer, ela cedeu a estrutura e trancou aqueles meninos lá dentro. Entende? Então, eu espero, né, com esses novos ventos e esses exemplos que vêm acontecendo, comece a tirar um pouco esse ranço da madeira, principalmente na questão da segurança. Eu acho interessante uma questão. Eu acho que aí, com isso a gente tira o gargalo, talvez, né, daquilo que Inácio Sachs coloca como cultural. Ele diz sustentabilidade cultural, social, cultural, que a gente pouco dá importância, por vezes. Você foi no âmago da questão aí. Agora, a gente equaciona, vamos dizer assim, não resolve, mas equaciona o lado da pesquisa científica, do desenvolvimento científico e tecnológico.
Não falta a gente ter uma capacidade de sensibilizar os órgãos, principalmente os órgãos ambientais, né? Mudança de legislação, sob pena de ter uma viabilidade tecnológica, de bom aproveitamento, entretanto, uma legislação arcaica, ultrapassada, culturalmente vencida, né? E aí a pesquisa vai ficar na prateleira. Por conta disso, não seria interessante associar isso com o trabalho da política pública para desengargalar isso? Essa é a solução, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, no Amazonas, em Manaus, por exemplo, né? Tem a UFAM, o EA, a INPA, a Fiocruz, né? O IFAM, são várias instituições de pesquisa. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, quantos artigos científicos essas instituições já publicaram? Quantas teses, quantas dissertações de mestrado foram produzidas? Eu diria que quase 50 mil, se você somar tudo isso daí. Eu me assustei, foi com um número que eu fiz um painel uma vez, um ano atrás, me assustou. Foi que a gente fica falando de que a gente tem que, mestres, doutores, o que é um fato. Se você somar hoje só as 3 universidades públicas, né, nós temos um contingente hoje de quase 3.500 mestres e doutores. Por ano, né? Aí você imagina só o seguinte, 3.500 para 4.200.000. Vê qual é essa correlação no resto. Aí quando a gente fala em produtividade, o pessoal fica irritado, né? Mas é preciso que a gente tenha produtividade social, né? Esse monte de conhecimento, a gente precisa de resolver essa questão de sair da prateleira para colocar isso como um ativo da sociedade efetiva. Agora, e isso a academia não foi brasileira, principalmente a nossa do norte aqui, ela não é habituada a fazer isso, né? Mas precisa sair disso. Mas é muito difícil, porque o professor, o pesquisador, eles não foram treinados para isso. Isso Agora, é um fato. esse é o primeiro ponto. Mas espera lá, quem que nos financia? Quem que financia o professor? Quem que financia o pesquisador? A sociedade, meu amigo. A sociedade. Por meio de quem? Né? Por meio do governo. Aqui no Amazonas, por exemplo, nós temos uma agência de fomento, que é a FAPEAM. Ela depois da agência, né? Depois que ela foi criada, muitas teses, muitas dissertações e muitos artigos científicos foram publicados. Agora, a FAPEAM. Financiados pela FAPEAM. Universidade financiada pela FAPEAM, os professores financiados pela FAPEAM, os pesquisadores financiados pela FAPEAM. Agora, não seria a hora, ou já não passou da hora, da gente ver o que está sendo produzido? Quando você fala em planejamento, eu fico admirado que tem tanto planejamento sem conhecimento. E aqui, eu diria que nós devemos, se somar tudo isso, nós devemos ter uns 50 mil documentos aí. Não é possível que desses 50 mil documentos não tenha 50 que possa ser aproveitado para esse desenvolvimento. Mas alguém tem que fazer isso. Não o pesquisador, não o professor. É quem está nos financiando. Eu diria que, eu acho que até a solução existe. Já tenho plantado essa sementinha e tentado fazer de maneira até quixotesca, né? Brigando contra a igrejinha. Cutucando isso, porque as próprias instituições nossas não sabem o que produzem. Não sabem o que produzem. Se você chegar hoje, são raras as instituições que você diz assim, eu quero banco de teses ou dissertações. Está aqui, pronto, plug and play. Pum. Quem faz o que, aonde, não sabe. Mas sabe a folha de pagamento. E a sociedade vai ficando que batida, paga, né? Que paga a conta, fica para lá, né?
Esse é um projeto mais rudimentar que existe. Financiar, para o sujeito pegar isso aí e jogar no banco de dados, pô. E faz um banco de dados relacional. Né? Quem faz o que aonde? Se chegar um empresário hoje e dizer assim, eu quero um especialista em tal área do conhecimento, ele deveria estar com isso disponível aqui no Google, aqui, ó. No Amazonas é pá! E já sair aqui uma relação de doutores, mestres, teses, etc. Não existe isso. Mas eu iria um pouco além do banco de dados, sabe? Porque essa informação, bem ou mal, existe. Está guardada lá dentro. Exatamente. Se você der um prazo para essas instituições, essa informação vai aparecer. Agora, para mim, o desafio é pegar tudo isso e ver o que pode fazer ser um filtro. aproveitado. Tá? Porque eu acho que a ciência é feita de um conjunto, né? Vários conhecimentos, às vezes sem ligações, mas é um conjunto de conhecimento. Agora, alguém, principalmente quem nos financia, deveria estar de olho nisso. O que está sendo produzido? Existe, inclusive, né? Técnica para fazer isso. Isso é uma coisa absurda, né? Isso que a gente chama de fazer um trabalho de consciência de resultado. Tá? Você vai pegando isso daqui e vai vendo para onde eles convergem. E a gente pode ver, de repente, a gente pode descobrir aqui que nessa área de madeira não tem nada. Então, vamos parar de investir na madeira, vamos investir em outra coisa. Entende? Eu acho que isso é muito comum ouvir também, né? Por falta de conhecimento não tem isso, falta de conhecimento não tem aquilo. Isso é falso, porque é isso que eu estou falando. Eu acho que entre teses, dissertações e artigo publicado, eu acho que se somar todas as instituições daqui, eu acho que a gente, aqui no Amazonas, a gente tem uns 50 mil documentos. Eu não tenho dúvida disso. Uma vez eu peguei uma amostra, uma coisa que é gritante, né? Com esses 2.200 e 300 e poucas espécies de peixe que tem na Amazônia, isso que o INPA sabe, né? Tá catalogado e tal, né? Nós temos esse potencial todo aqui. Eu tive a curiosidade de pegar numa determinada instituição quantos trabalhos de pesquisa tinham sobre tambaqui. Eu contei, num espaço de tempo de 4, 5 anos, 14 pesquisas do mesmo assunto. Nenhuma. E a gente continua trazendo alevino de tambaqui lá de Petrolina. Né? 40 anos depois, 30 anos depois, a gente continua trazendo de lá de Petrolina alevino de tambaqui. Então, tem uma coisa equivocada aí. É preciso esse mapeamento, esse levantamento, essa disponibilização, porque a visão empresarial, ela se completaria muito se as instituições que produzem esse conhecimento, que é vasto, reitero o que você falou, é vasto, o empresário, se disser assim, olha, para fabricar esse copo, eu vou precisar de tantos gramas de sílice, tanto disso, tanto aquilo, uma cola e tal, pá. A máquina que faz para construir esse é tal, custa tanto, tem para vender em tal lugar. Aí você atrai o investidor. Quando que a gente chega nas instituições, na maioria, não. Exalc, etc., são instituições que já entregam isso. E algumas universidades, centros de pesquisas e CTs do sul e do sudeste do Brasil também já fazem isso. Mas uma grande parte não. A pesquisa fica ali e tal, o cara faz um paper, publica e morre ali. Aí o empresário, o investidor não entende disso. Ele não sabe. Para que serve isso? Não sei. Vai ficar ali na prateleira. Né? E aí esse recurso financiado pela sociedade morre numa prateleira ou num polimento de ego de alguém que escreveu esse paper. Então, essa que é uma... Mas eu gostei muito da sugestão, que eu reitero a tua sugestão de que
poderíamos esses órgãos, o FAPEAM, por exemplo, liderar uma pesquisa dessa. Junta todo o conhecimento que tem no Amazonas. Pega o FAM, IFAM, o UEA, INPA. Indistintamente. Nós não temos hoje, com 56 anos de polo industrial de Manaus, nós não temos um laboratório de calibração e aferição de instrumentos eletrônicos usados no polo. Fica difícil, né? Aí a gente entra por outra seara, que é a área pública e tal, mas não é bem o caso. Então, vamos lá. Para que a gente consiga fazer um arremate dessa, foi excelente contribuição, eu coloco aqui à tua disposição o tempo que você precisar para sugerir. O que a gente faz para desenvolver, na sua ótica, na sua área do conhecimento, o interior desse estado? Naquele municípiozinho de 40, que a maioria dos municípios amazonenses é 40, 50, 60 mil habitantes. A segunda cidade que mais tem gente é 120, 110 mil habitantes. Então, nós temos aí uma baixa densidade demográfica e aí, ao mesmo tempo que facilita, complica o desenvolvimento. Eu queria escutar a sua voz de experiência aí. A gente pensa muito pouco nisso, né? Até porque você está pensando sempre em sobreviver institucionalmente do grupo pesquisa, né? Na realidade, você está sempre correndo atrás de alguma coisa para sobreviver. Sobra muito pouco tempo para você pensar um pouco maior ou interagir, inclusive, com seus pares. Agora, eu tenho que, claro, né, voltar ao trabalho que eu venho fazendo. Então, em vários momentos, eu falei sobre a madeira, né? A madeira é abundante aqui na região amazônica e é um produto de primeira necessidade. É um produto que tem liquidez. Se eu produzir 100 metros cúbicos, eu vendo. Se eu produzir 1.000 metros cúbicos, eu vendo. Se eu produzir 1 milhão, eu vendo. E se eu produzir 100 milhões, eu vendo também. É um produto que tem liquidez. Agora, que ele não é o principal da Amazônia, na minha opinião. Mas, neste momento, é o que tem liquidez e que vai permitir, se a gente fizer bem feito, né, vai permitir que a gente proteja a floresta. Tá? Renove a floresta e proteja a floresta. Né? Protegendo a floresta para proteger a biodiversidade e proteger também os seus serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, hoje, o que nós poderemos fazer realmente é ter fabriquetas nesse interior do Amazonas, em Manaus também, fábricas de produtos madeireiros, né? E colocar isso no mercado. Qualquer produto madeireiro que a gente produzir vai ter mercado, vai ter liquidez. Então, eu acho que nós podemos começar por aí, sabe? Nós temos estruturas, algumas estruturas, né, instaladas aqui no Amazonas. Alguma coisa foi feita nesse interior, muita coisa. Por exemplo, tem municípios que é especialista em fazer algumas coisas de madeira, exatamente, né? Nós podemos bonitas, potencializar isso, sabe? E com essa pegada hoje de transferir o carbono da floresta para móvel, para residência, para canoa, para tudo mais, quer dizer, você tem um apelo ambiental em cima disso daqui e você, com um produto que tem liquidez, você pode gerar rendas. Então, essa, para mim, é uma opção viável, mas tudo isso para proteger a biodiversidade dos serviços ecossistêmicos. Bom, senhores, eu estou bastante satisfeito com a nossa entrevista de hoje e eu quero agradecer aqui ao Dr. Niro Iguchi, que veio aqui nos contemplar com o seu conhecimento e dizer que isso é uma construção, né? Aqui não existem verdades que sejam retocáveis, mas são construções. E esse é o objetivo do nosso canal, é fazer propostas de solução. Então eu quero convocar vocês aí, olha, vai sair uma série
depois só sobre educação, ciência e tecnologia, que é, para mim, uma das poucas alavancas disponíveis para desenvolver esse Estado. Sem isso, eu não vejo o futuro. Sem educação, sem ciência e tecnologia, para mim, esqueça. É só cozinhar o futuro que nunca vai chegar. Obrigado, doutor Niro Iguchi, e aguardem os próximos capítulos de uma série bem gostosa que vai trazer gente do naipe do doutor Niro Iguchi. Vamos lá, vamos construir soluções para o Amazonas. Dê um ok no canal, né? Isso faz com que o canal tenha um up aí nas mídias sociais, né? Se inscreva, né? E nós vamos fazer uma distribuição para os nossos leitores. Nós recebemos do Dr. Samuel Hanan uma quantidade de livros para doação para a academia. Inclusive, eu vou encaminhar para o nosso IMPA uns exemplares lá de 3 publicações do Samuel Hanan. Muito interessante sobre a Amazônia, para enriquecer um pouco mais a já rica biblioteca do IMPA. Para a Universidade Federal também, o UEA e assim sucessivamente. Obrigado a todos e na próxima semana temos mais uma edição de Papo com o Professor Lauro.